uma noite que estamos reunidos na tua presença. Queremos te pedir, ó Pai, que essa noite o Senhor use o teu servo com poder e graça, para que ele possa transmitir tudo aquilo que o Senhor deseja que a gente aprenda, de uma forma que todos nós entendamos, nos dê sabedoria espiritual, para que a gente possa aprender, nos dê inteligência espiritual, Pai, a capacidade de guardar, para que a gente possa cumprir tudo aquilo que for necessário dentro da tua vontade, do teu querer e da tua palavra. Obrigado mais uma vez, Senhor. Te damos porque o Senhor nos ama e que o Senhor quer cada vez mais a gente aprenda de Ti, para que a gente não erre e não perca a nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Participem comigo aí hoje, viu? Não fiquem quietinhos não, porque o tema de hoje ele é relativamente simples, mas tem alguns pontos que são importantes demais que não pode deixar passar. Então qualquer dúvida tem que ser sanada aqui hoje. A gente, na última semana, estudou o capítulo 2, e no capítulo 2 nós vimos a visão do Nabucodonosor, que ele começou a se questionar sobre o que aconteceria no tempo do fim, no futuro, o que seria do reino dele e dos próximos reinos da terra. E ali a gente viu que Deus revela para ele através do sonho que o reino da Babilônia ia acabar, que ele ia passar para um outro reino, que ali ele representa através da estátua a cabeça de ouro, passando para o peito de prata, depois para o quadril de bronze, depois para as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. E essa visão de Daniel capítulo 2, é como a gente falou na outra semana também, é como se fosse essa bolinha. Ele conta os acontecimentos, mas de uma maneira resumida. E ele pega e conta pra gente a história dessa estátua. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, a Europa dividida, que são os dedos dos pés, e a volta de Jesus. Aqui a gente não tem muitos detalhes. E o único reino que é mencionado pelo nome mesmo é o reino da Babilônia. A gente sabe desses outros reinos porque, se você for acompanhar o que aconteceu na história, são os reinos que seguiram o reino da Babilônia, na ordem exata como mostra a estátua. Se a gente estuda Daniel capítulo 7, que é o que a gente vai fazer hoje, a gente percebe que tem mais detalhes sobre cada um desses reinos para que nós possamos identificá-los. Daniel 8 vai dar mais detalhes ainda. Então, Daniel 7 expande a visão do 2. Daniel 8 e 9 vai expandir mais um pouco. Daniel 10, 11 e 12 expande mais. E essa história só acaba de ser contada no Apocalipse 13. Ali ele... na verdade, Apocalipse 13 e Apocalipse 17 também, né? Esses dois capítulos vão falar mais um pouco dessa história. Pra gente começar, quero pedir pra vocês ajuda pra gente poder ler isso aqui. Eu ainda tô com um pouco de tosse. Então, se a gente puder pegar, por exemplo, cada um lendo dois versículos. A Bruna não tá aqui agora pra ajudá-la, precisou ir ao dentista. Então, se vocês puderem me ajudar. Ô Priscila, você pode começar pra gente lendo dois? Aí a Carmen, Maiara, Isael, se puderem continuar a leitura também de dois em dois, por favor. Tá. No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. Lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe dizia: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Eu acho que a Juliana tá sem microfone, o Israel não vai querer continuar a leitura. Eu continuo os dois próximos.
Depois disso, eu continuava olhando as visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de um homem e uma boca que falava com insolência. Você continua, Priscila? Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Aqui tem um detalhe que eu não vou falar no estudo de hoje por causa de tempo, porque já vai ser muito demorado. Mas aqui, quando fala do verso 9 e 10, olha que é a cena de juízo acontecendo. Aquele juízo que a gente estudou no Apocalipse 14. O juízo que está acontecendo no céu agora. Esse ancião de dias é Deus. E ele se assenta para fazer o julgamento. E tá vendo? Foram postos uns tronos e ele se assenta. E eles vão analisar livros. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Esses livros são os livros de registro das nossas vidas que estão passando pelo juízo. Isso aqui a gente falou bastante no estudo sobre o é chegada a hora do juízo do Apocalipse 14. Quem puder continuar o 11 e 12. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, e estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigia o seu ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação de todas as coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Tá vendo? Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Vocês podem perceber que vai ficando cada vez mais complicado o que está acontecendo.
proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Então, beleza, aqui termina o capítulo 7. A gente pode perceber que é uma visão que é relativamente difícil de entender se nós não prestarmos atenção nos símbolos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está estudando uma profecia, no caso aqui, Daniel 2 é uma profecia, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, Apocalipse 13, Apocalipse 11, Apocalipse 12, Apocalipse 17, todas essas profecias, quando a gente vai analisar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar, isso aqui é uma profecia literal ou é uma profecia simbólica? Então, esse é o primeiro passo. Pra não gastar o meu negócio. Não, tá bom, tá no Wi-Fi. Não, mas tinha que usar o móvel. Tá não. Diana, Tinha que usar. Claudinho, tudo bom? O Cláudio tá falando aqui. Desculpa, ô, Rodrigo. É que o Cláudio chegou aqui agora, eu tô no celular dele. Tá bom, tudo bem. Então a gente tem que analisar se isso aqui é uma profecia simbólica ou literal. A gente pode perceber facilmente que é uma profecia simbólica, porque Daniel começa a ver coisas absurdas, começa a ver um leão que sai do mar, depois um urso que tem 3 costelas na boca, depois um leopardo de 4 cabeças, e depois um animal terrível que ele nem sabe dizer qual é, e desse animal surgem chifres, e depois outro chifre que destrói os chifres, e uma bagunça. Então a gente percebe que isso aqui é tudo simbólico. Então Daniel, ele realmente viu essas coisas. Ele realmente viu um leão saindo do mar, ele realmente viu um animal terrível que ele não sabia dizer o que era. Mas a questão aqui é que toda vez que a Bíblia traz uma profecia que tem símbolos, ela traz a resposta para esses símbolos também. Então a gente tem que analisar ponto a ponto da profecia, entender os símbolos para entender o que está acontecendo. De cara a gente já pode saber, essa profecia é uma continuação do capítulo 2. Aquilo que aconteceu no capítulo 2, que Nabucodonosor viu aquela estátua, essa história contada dos 4 animais de Daniel é a mesma história da estátua, só que expandida, como a gente já falou. Alguém lê pra gente, por favor, o Daniel 7:1, e a gente vai começar essa análise. Eu destaquei os pontos que a gente vai pegar aqui, os principais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão perguntando. Não é difícil de entender quando a gente começa a analisar, mas é relativamente complexo. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Primeira coisa aqui. Daniel, ele foi levado escravo para a Babilônia no ano 605 a.C., que foi o primeiro ano que Nabucodonosor se tornou rei da Babilônia. Aqui está dizendo que essa história, a visão que Daniel teve agora, ela se passa no primeiro ano de Belsazar. O primeiro ano de Belsazar é o ano 553 a.C. Então Daniel já estava há quase 50 anos lá na Babilônia. Então a gente pode especular que ele já tinha uns 60 e poucos anos. Entre 65 e 70 anos. E ele teve essa visão aqui, ano 553. Quando Daniel teve essa visão, o reino que ainda dominava no mundo ainda era o reino da Babilônia. Ele vai ter visão de reinos que vieram muito tempo depois, séculos depois. Reinos que nem existiam na época que ele teve a visão. Essa visão aqui mostra coisas do futuro bem longe. E o livro de Daniel trata disso. Tem coisas que Daniel vai falar que vão se cumprir no ano 1798 da nossa era. Tem coisas que vão se cumprir em 1844. E tem coisas que ainda não se cumpriram.
Segundo ponto, aqui diz que Daniel teve um sonho e visões. A gente entende que Daniel teve esse sonho e visões porque Deus queria revelar para a gente hoje fatos muito importantes, coisas que a gente tinha que prestar atenção. Amós fala assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, tudo que Deus tem preparado, tudo que vai acontecer no nosso mundo daqui para frente, ou do Daniel para frente, Deus revelou para que quem quisesse buscar e quem fosse estudar, quem fosse se aprofundar, estivesse preparado para passar por esses fatos e por esses acontecimentos. Aqui, o grande ponto da história de Daniel é mostrar pra gente quem é o anticristo. A gente escuta muito falar do anticristo, as pessoas falam, é Emmanuel Macron, é não sei quem, é não sei quem lá, e várias pessoas são anticristos, o Donald Trump também é um dos anticristos, e por aí vai. Mas aqui, através dessa profecia, a gente vai conseguir entender quem é o anticristo. Então a gente vai seguir essa linha do tempo. A gente vai passar pro leão, vamos descobrir quem é o leão, quem é o urso, quem é o leopardo, quem é o animal terrível, quem são os 10 chifres, quem é o chifre pequeno. E aí, descobrindo o chifre pequeno, a gente descobre quem é o anticristo. Então nosso papel, o nosso objetivo hoje é esse. Versos 2 e 3. Alguém lê pra gente? Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes e diferentes, um dos outros, subiam do mar. Então, aqui nós temos novos elementos. Daniel, ele estava dormindo e teve essa visão. Na visão, os 4 ventos do céu agitavam o mar grande e 4 animais subiam do mar. Cada símbolo aqui tem que ter um significado para ajudar a gente a entender. O primeiro símbolo que aparece são ventos. Alguém sabe dizer o que ventos significam em profecias simbólicas? Guerras, né? Isso mesmo. Jeremias, por exemplo, fala sobre isso. Eu não vou ler o texto todo aqui, mas aqui mostra que o vento abrasador e o vento forte são guerras, são carros de guerra, cavalos, pessoas que vêm para destruir. Então, Eu pensei que era vento forte. os ventos, eles em profecia, tá? Muitas vezes vai ter vento que é vento mesmo, mas em profecia que tem elementos simbólicos, os ventos vão representar pra gente guerras, combates, movimentações. Então o que acontece? Se os 4 ventos do céu estavam agitando o mar, significa que guerras, lutas, movimentações políticas intensas estavam agitando o mar. Então, o que é o mar em profecia? De novo, né? Profecias simbólicas. São pessoas, né? Muitas pessoas. Isso, exatamente. Apocalipse 17:15 fala pra gente: falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então vocês percebem? A Bíblia trouxe um símbolo de vento e ela mesma explica o que o vento significa. Ela trouxe um símbolo de mar e ela mesma explica o que o mar significa. É interessante, na época de Daniel, talvez eles não soubessem, mas hoje, com Daniel e Apocalipse, juntando os dois, a gente consegue entender. Então, olha aqui: os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Significa que as guerras estavam agitando os povos, as nações. E aí 4 animais saíam do mar. O que significam animais? Reinos. Reinos. E onde é que está isso? Daniel 7:17. O próprio livro de Daniel fala que saíram animais do mar e ele fala o que significam os animais. Esses grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Só que isso aqui é mais amplo do que simplesmente reis. Isso pode significar rei, reino ou poder. A gente vai perceber isso no decorrer dos próximos estudos. Não são simplesmente reis, por exemplo. O primeiro animal que sai é o leão, que é o símbolo da Babilônia. O leão não é Nabucodonosor. O leão é a Babilônia. Do mesmo jeito que a cabeça de ouro não era Nabucodonosor. É um significado mais amplo. Nabucodonosor ele faz parte do que era o reino da Babilônia. Ele foi um rei. Mas o animal em si pode tanto significar o rei, o reino ou um poder. Próximo ponto, verso 4. Quem vai ler pra gente?
O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. E lhe foi dada mente de homem. Aqui, ó. O primeiro animal que saiu do mar era um leão. Então, pensando aqui no que a gente leu. Os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais subiam do mar. O que significa isso? As guerras estavam agitando os povos. E os povos que estavam sendo agitados pela guerra, e dos povos que estavam sendo agitados pela guerra, surgiram 4 reinos, reis ou poderes. Então a gente vai perceber que é uma sequência de reinos que viria sobre a terra, um reino dominando o outro. O primeiro que aparece é o leão. O leão é o reino dominante quando Daniel tem aquela visão, ano 553 a.C. Como ele fala no verso 1, era o reino de Belsazar. Belsazar é aquele rei da história da mão que aparece na parede. Ele fala que o leão, o primeiro animal, era como um leão e tinha asas de águia. O leão com asas de águia é o símbolo máximo da Babilônia. É o símbolo mais conhecido do reino da Babilônia. Tinham várias pinturas assim lá. O Daniel, quando ele olhou esse animal, ele certamente pensou: estamos pensando aqui no reino da Babilônia. Se a cabeça de ouro era Nabucodonosor, o leão com asas é a Babilônia. As asas podem significar várias coisas, como por exemplo proteção ou velocidade. Aí aqui diz que enquanto ele estava olhando para esse leão teve as asas arrancadas, só ele está perdendo força, ele está perdendo a proteção, ele está perdendo velocidade. Quem arrancou as asas desse leão é o urso que vai vir depois. Aí diz que esse leão foi levantado da terra e posto em 2 pés. O urso tirou o domínio do leão, ele enfraqueceu o leão, ele derrotou o leão. E quando ele faz isso, ele fala que o leão foi posto em 2 pés como um homem. Isso aqui é mais ou menos um trocadilho com o que acontece com Nabucodonosor. Que Nabucodonosor era um rei poderoso e foi feito animal por 7 anos. Aqui é um animal poderoso e foi enfraquecido para ser fraco como um homem. Um homem lutando contra um urso não teria nenhuma chance. E fala que foi dada mente de homem. Então, esse leão é um símbolo claro do reino da Babilônia. Olha aqui as próximas imagens vão mostrar sobre isso. E ele corresponde à cabeça de ouro. Então, quando Daniel vê a cabeça de ouro da estátua, estamos falando da Babilônia. E ele vê o leão, estamos falando da Babilônia. É uma nova forma de falar da mesma coisa. A cidade da Babilônia, isso aqui é uma representação que eu peguei só por causa dos muros, que eles tinham esses muros azuis famosos. Na verdade, era muito maior do que isso aqui. E esse rio, ele passava cruzando pelo meio da cidade. Esse rio passava por baixo dos muros. Isso vai ser importante porque a gente vai ver daqui a pouco. Essas são representações de como era o reino da Babilônia. Era uma das grandes maravilhas do mundo. Falaram que era um lugar fantástico. Tinha os jardins suspensos muito famosos. Eles tinham água encanada. Era super tecnológico pensando naquela época, né? Coisa que até hoje é impressionante. Isso aqui é uma foto real de uma reconstituição que fizeram de coisas que eles escavaram na Babilônia. E aqui a gente pode perceber o leão, tá vendo aqui? Dá pra ver as asas dele também, ó. Esse aqui também é um muro real de como era a entrada da Babilônia, o portão de Shtar. Ele era gigantesco, todo azul, devia ser um negócio muito bonito. E aqui mais uma foto do leão também, ó. E aqui a gente percebe também as asas. Então Daniel cruzava com isso aí direto lá na Babilônia. Ele tinha visto isso muitas vezes. O primeiro rei da Babilônia não foi Nabucodonosor. O primeiro rei da Babilônia foi o pai do Nabucodonosor, que chamava Nabopolassar. O Nabopolassar, ele era um governador do reino da Assíria. Essa parte aqui, meio roxo, meio rosa, era o reino da Assíria. Aquele reino da Assíria que lutou contra Deus muitas vezes, que destruiu as 10 tribos do norte. Então, o Nabopolassar, ele ainda não era rei, em 627 a.C. Ele era um governador da cidade da Babilônia, que fazia parte do Império Assírio. Em 626, ele se rebela e ele se proclama rei da Babilônia. Então, é como se a gente pensasse, São Lourenço é um reino. Aí a Vila Nova fala assim, agora nós vamos nos rebelar, agora nós somos a cidade da Vila Nova. Nós não fazemos mais parte de São Lourenço. É isso que aconteceu aqui. Ele fazia parte, ele era governador de uma cidade do governo do Império Assírio e ele se rebela e se torna o rei da Babilônia.
Com o passar do tempo, ele foi ganhando poder. Ele começa a fazer algumas alianças. E ele faz uma aliança com o rei dos Medos, que é esse império que tinha aqui do lado, o império da Média. Ele se alia com esse rei e ele começa uma série de batalhas contra os assírios. Aí, depois de muitos anos, né, ele se rebela em 626, ele faz aliança em 614 a.C. e em 609 ele destrói completamente o Império Assírio. E aí o Império Assírio, que era dominado, que era toda essa parte roxa aqui, ele se separa, ele se fragmenta. Uma parte fica para Média e outra parte fica para Babilônia. E acaba que fica mais ou menos assim a divisão. Aqui fica a parte do Império Medo, e aqui essa parte aqui meio salmão fica a parte da Babilônia. E quando o Nabucodonosor se torna rei, é o ano 605, foi quando o pai dele morre, todo esse pedaço aqui fazia parte do reino da Babilônia, inclusive Jerusalém, que é onde ele começa a invadir uma série de vezes e começa a levar as pessoas para a Babilônia, depois destrói o templo, tudo aquilo que a gente viu no capítulo 1 e 2. O Nabucodonosor, ele reinou por mais ou menos 43 anos, de 605 a 562. O Nabucodonosor, é interessante que a Bíblia chama ele de meu servo. Jeremias fala, meu servo Nabucodonosor virá e destruirá vocês, para vocês aprenderem a parar de idolatria, para vocês aprenderem a não guardar o sábado, as rebeldias que eles faziam contra a lei de Deus, e vocês vão ficar cativos lá por 70 anos, e vocês vão voltar a si e vão fazer as coisas como eu estou pedindo. O Nabucodonosor, ele é o rei que estava lá na invasão quando Daniel é levado cativo, quando o templo é destruído, e ele tem alguns filhos. O filho dele famoso é o Marduk, que é o que se torna rei depois que ele morre. Ele tem uma filha, a gente não sabe exatamente o nome dela, o Heródoto, que é um historiador muito famoso, ele fala que ela chamava Nitocris. E ele também tem um neto dele, que é o Belsazar, que é o que aparece depois, né? Que é o da visão do Daniel 7 ali. Nabucodonosor invadiu Jerusalém 3 vezes. A primeira invasão aconteceu em 605, que é quando Daniel foi levado escravo. A segunda invasão aconteceu em 597, que é quando ele leva o filho do Joaquim, chamado Joaquim, e leva Ezequiel e leva outras pessoas também. E a terceira invasão é de 586, que é quando ele destrói o templo e leva as coisas sagradas do templo lá para a casa dos deuses da Babilônia. Quando Nabucodonosor morre, quem assume é o filho dele, Amel-Marduk. Esse filho dele aqui reina por 2 anos e ele é assassinado. E depois que ele é assassinado, a Babilônia fica uma bagunça por mais ou menos 4 anos, que a gente não sabe bem o que aconteceu. E depois desses 4 anos, quem assume o reino é Nabonido. Nabonido, ele casou com uma das filhas de Nabucodonosor. Segundo Heródoto, é essa tal de Nitocris. E quando ele casa com essa filha, ele acaba com a rebelião e ele se proclama o rei da Babilônia. O Nabonido, ele foi o último rei da Babilônia. Ele reinou por 17 anos. Mas desses 17 anos que ele reinou, ele ficou 14 anos longe. Ele ficava em outra capital. Ele era adorador do deus da lua. E o principal deus da Babilônia era o tal de Marduk. Esse Nabonido, por adorar esse deus da lua, o melhor lugar para ele fazer essa adoração era nessa cidade de Taima. Às vezes aparece como Teima, às vezes aparece como Taima. Então ele passava a maior parte do tempo da vida dele em Taima. E quando ele estava em Taima, longe da cidade da Babilônia, quem ficava lá cuidando da cidade era o Belsazar, que era o rei que reinava como regente. Na verdade, ele nunca foi literalmente rei. Mas todo o tempo que o pai dele estava longe, quem ficava controlando a Babilônia era ele. Por isso que a Bíblia fala sobre o rei Belsazar. E é por isso também que na história de Daniel capítulo 5, quando Daniel ele traduz o que estava escrito na parede, o Belsazar fala para ele assim, você vai ser muito honrado, Daniel. Você vai ser o terceiro no reino da Babilônia. Ele não falou que Daniel seria o segundo no reino, porque ele próprio era o segundo. O primeiro no reino era Nabonido, pai dele, o segundo era ele, e o terceiro seria Daniel. Mas acaba que ele morre naquele dia. Então, a gente tem um embate entre o leão e o próximo animal que vem pela frente, que é o urso. E quem vence essa batalha é o urso. O leão é derrotado, ele tem as asas arrancadas,
e a Babilônia cai para o próximo reino que a gente vai ver pela frente. Toda essa história que eu contei dos reis é mais para entender que existe e como funciona. Por que eu gosto de mostrar isso? Para mostrar que o leão não é Nabucodonosor. O leão é o rei da Babilônia. O reino da Babilônia começa antes de Nabucodonosor com o pai dele, Nabopolassar, e termina bem depois de Nabucodonosor, no reinado de Nabonido e na regência de Belsazar. Então, a gente tem que entender que todos esses reinos, poderes que virão pela frente, o leão, o urso, o leopardo, o animal terrível, não são pessoas, são reinos ou poderes. Essas pessoas fizeram parte desses reinos ou poderes, mas é um negócio muito maior do que eles próprios. Depois a gente vai ver os chifres e o chifre pequeno em si, a gente vai perceber a mesma coisa. O anticristo não é uma pessoa, mas ele é um poder, ele é um sistema, é um rei ou um reino. Então a gente tem que analisar isso com bastante cuidado. Aqui tem mais informações, se de repente vocês quiserem ler depois, está tudo aí, sobre a história deles. Nessa parte da Babilônia, do leão, alguém tem alguma dúvida? Tá tudo certo? Isso aqui é uma versão resumida da história, mas acho que é o suficiente para a gente entender o que a gente precisa. O leão não é Nabucodonosor, é isso? É isso mesmo. O O leão leão, o leão é a Babilônia? é a Babilônia. Ah, Do tá. mesmo jeito da cabeça de ouro. A cabeça de ouro, em um determinado momento, quem era o rei era Nabucodonosor. Mas ele morre e vem pro filho dele, vem pro filho do filho e por aí vai. Então, o Rodrigo, complementando, mãe, os animais são reinos, né? Não são pessoas. É isso. É isso que eu quis demonstrar através desses reis que eu mostrei. Porque você percebe, né? Quando Nabucodonosor morre, o leão não morre. O leão continua vivo até o Belsazar. Então, são sequências de muitos reis. Agora mesmo, o urso são mais de 19 reis. Mas eu não vou mostrar todos, mas são mais de 19 reis. Ah, entendi. Isso é uma coisa que muita gente se confunde, Carmen. Só, olha só, Rodrigo. A Juliana falou que os animais são reinos, é isso? Sim, Mas na estátua não é animal, é a cabeça. E isso. também é um reino. Sim. A gente vai perceber, por exemplo, a cabeça de ouro é um reino também. E ela corresponde ao leão. O peito de prata é um reino e ele corresponde ao urso. Ah, entendi. O quadril de bronze vai corresponder ao leopardo e a perna de ferro corresponde ao animal terrível. Ô, mãe, a estátua e os animais são as mesmas coisas, tá? A diferença vai ser o quê? Nessa visão dos animais, a gente vai ter mais informações sobre eles para ajudar a gente a entender. Por exemplo, a gente viu ali, né? O leão com asas é um símbolo clássico da Babilônia. Então ele leva a gente a entender que a gente está falando da Babilônia. O urso, a gente vai perceber as características dele também que vão levar a gente a entender quem é o urso. Quem quer ler pra gente o Daniel 7:5? Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. O urso, ele tem algumas características. A primeira característica fala assim que ele se levantou sobre um de seus lados. Não fica tão claro aqui em Daniel 7, mas fica bem claro em Daniel 8, que a gente vai estudar depois. Então, o que significa que ele é mais forte em um de seus lados? Ele é maior, se levantou sobre um de seus lados. Significa, a gente tem que imaginar o urso assim. Ele é um urso, metade ele é muito forte e metade ele não é tão forte. É como se ele fosse metade do corpo muito musculoso, muito forte, muito poderoso, e a outra metade é forte, mas nem tão forte assim quanto a outra. Aqui fala que ele trazia na boca 3 costelas. E ele ainda, depois de devorar essas 3 costelas, devoraria muita carne. O urso é o reino que derrotou a Babilônia. Ele é o reino da Medo-Pérsia. Ele é uma união de 2 reinos que se fundiram para derrotar a Babilônia. Isso aconteceu no ano 539. É no dia em que está acontecendo a visão do Daniel. Visão não, né? O capítulo 5 de Daniel, onde tem a visão da mão na parede, onde eles veem a mão escrevendo na parede. O urso corresponde ao peito de prata.
Então a cabeça de ouro passou, foi consumida pelo reino de prata. Do mesmo jeito que o leão passou, foi devorado pelo urso. O que acontece aqui, ó, ele é levantado de um de seus lados. Por quê? Porque o urso, ele é a união de dois reinos, como a gente já falou. Ele é a união do reino da Média e o reino da Pérsia. São dois reinos que se fundem e eles ficam muito mais poderosos e unidos eles derrotam o reino da Babilônia. Por que ele é mais forte de um lado do que do outro? Porque o reino da Média um dia já foi mais forte do que o reino da Pérsia. E depois o reino da Pérsia foi mais forte do que o reino da Média. Ele nunca foi um reino inteiro fortão. Sempre teve um lado mais forte do que o outro. A gente vê que ele tem 3 costelas na boca. O que são as 3 costelas? Se cada animal é um reino, cada costela que ele tem na boca aqui corresponde a um reino que ele devorou. Ou seja, um reino que esse urso, Medo-Pérsia, conquistou. Quais são os 3 reinos que a Medo-Pérsia conquista para se tornar o maior reino do mundo? São o reino da Lídia, que era uma das nações mais fortes do mundo naquela época, que hoje em dia corresponde a um pedaço ali da Turquia. O segundo animal que ele devora é a Babilônia, o próprio leão. E o terceiro animal que ele devora é o Egito. Então são as 3 principais conquistas da Medo-Pérsia para que ela se tornasse o país, ou a nação, ou o império mais poderoso do mundo daquela época. E depois de devorar esses 3, ainda devoraria muita carne. Então, esse urso corresponde ao reino da Medo-Pérsia, a união da Pérsia e a Média. Ele é mais forte de um lado do que do outro porque a Pérsia era mais forte do que a Média e no começo, antes disso tudo, a Média um dia foi mais forte do que a Pérsia. 3 costelas, 3 animais que ele devorou: Lídia, Babilônia e Egito. E depois de conquistar esses, ele ainda devoraria muita carne. Olha só no mapa. Essa parte aqui onde eu estou passando o mouse aqui, essa parte mais amarelinha, é o que era o reino da Babilônia, vocês se lembram? Onde estava de Salmão. Esse aqui é o território onde era o reino da Babilônia. A cidade da Babilônia, aqui Jerusalém e aqui Teima, onde o Nabonido ficava. Isso aqui era o reino. Olha o que se tornou. Toda essa parte colorida, verde, rosa, roxo e essa cor que parece areia, assim, né? Meio bege. Toda essa parte colorida aqui foi o que se tornou o reino da Medo-Pérsia. É um reino gigantesco. Então foi a união da Pérsia com a Média. E ele ainda ia devorar muita carne porque ele derrotou a Lídia, derrotou a Babilônia e derrotou o Egito. E depois ainda cresceu por muito tempo. O primeiro rei importante dessa profecia foi o rei Ciro, que foi o rei responsável por fazer essa união entre os 2 reinos. O Ciro, ele era filho de um rei, que era o rei da Pérsia, chamado Cambises. A mãe do Ciro era uma princesa Meda. Então ela era filha do rei da Média, que era o Astíages, que era o vô do Ciro. O Ciro reúne as tropas dele, ele derrota o próprio avô e funde os 2 reinos. Se a gente for imaginar, por exemplo, São Lourenço é um reino e Carmo de Minas é outro reino. Aí o reino de São Lourenço vai lá e luta contra Carmo de Minas, domina e funde os 2 num reino só. Então eles ficam maiores, ficam mais poderosos, com mais exércitos. E eles se uniram para poder conquistar todo aquele território que a gente viu aqui, que é um território gigantesco. A Bíblia vai falar do Ciro algumas vezes antes dele nascer. Então, a Bíblia, por exemplo, fala que o Ciro é o ungido de Deus. Ela é como se fosse uma profecia mostrando Ciro como o libertador do povo, espelhando o que Jesus seria no futuro como o nosso libertador. Isso acontece, essa profecia de Ciro ser o ungido, ela é dita por Isaías 80 anos antes do Ciro nascer. E a própria profecia bíblica também mostra como que o Ciro faria para conquistar o reino da Babilônia. Então, o Ciro foi o primeiro grande rei da Medo-Pérsia, a união dos 2 reinos. E depois que ele morre, o reino dele passa para algumas outras pessoas. O Cambises, que foi o filho dele. O Bárdia, que na verdade acontece uma intriga política, vamos dizer assim. Que o filho dele some, ninguém sabe onde ele está, e aparece um cara chamado Esmerdes fingindo ser o filho dele para assumir o reino. E o Ciro morre no ano 530.
9 anos depois dele conquistar a Babilônia, ele acaba morrendo. Aqui tem uma coisa sobre as batalhas dele, mas isso eu vou deixar para depois, para um outro dia. Quando Ciro conquista a Babilônia, isso aqui é até que é importante. Só um minutinho, vai passar a carreta furacão aqui de novo. O Belsazar, que era o rei no momento ali, onde a história da Babilônia acaba, onde ela cai para a Medo-Pérsia, ele era um cara muito arrogante, muito idólatra, e no momento que estava acontecendo aquele banquete, o Ciro já tinha tomado algumas cidades importantes da Babilônia em algumas guerras. Ele conquista a Babilônia em mais ou menos um mês, é uma coisa assim extremamente rápida. E enquanto o Belsazar estava fazendo aquela orgia e aquela bebedeira que acontece no capítulo 5 de Daniel, o Ciro ele posiciona os exércitos dele, cerca a cidade da Babilônia, e tinha uma profecia bíblica falando sobre que os rios seriam secos, eles seriam desviados, e os exércitos passariam por baixo dos muros. Então tem muita gente que diz que o Ciro ele leu essa profecia e falou: eu vou fazer isso. E foi ali que ele tirou a ideia de como ele conquistaria a Babilônia. A Babilônia tinha aqueles muros gigantes que eu mostrei para vocês, e eles consideravam a cidade inexpugnável. Então, assim, eles acreditavam que era impossível derrubar os muros ou invadir a cidade da Babilônia. Porque o que acontecia naquela época é que quando um reino ia tentar conquistar o outro, eles pegavam e cercavam a cidade. Eles pegavam os homens dos exércitos e cercavam a cidade. E aí eles impediam que entrasse água e comida. E aí, passado um tempo, o povo daquela cidade tinha que se render, porque senão eles morreriam de fome. Na Babilônia, isso não tinha como acontecer, porque as plantações de comida eram dentro dos muros da cidade, muros que não tinham como ser escalados ou atravessados, derrubados, e o rio passava por baixo dos muros e abastecia a cidade. Então eles não ficariam sem comida e nem sem água. Então eles achavam que era impossível cercar a Babilônia e tomar eles dessa forma. Então o Ciro, ele pega os soldados dele, ele desvia o curso do rio, então ele pega e muda o curso do rio, e aquele rio que passava por baixo do muro fica bem raso. Fala que os historiadores contam que a água batia na altura da canela das pessoas. E como esse rio abaixou e ele passava por baixo dos muros, os soldados do Ciro passaram por baixo dos muros e invadiram a Babilônia. No meio daquela bagunça toda que estava acontecendo, os soldados do Belsazar bêbados, e eles, quase sem luta, conseguem conquistar a Babilônia em uma noite. Então, em um mês, eles fizeram várias campanhas e a cidade da Babilônia foi conquistada em uma noite. Quando o Ciro assume o reino, e ele derrota a Babilônia, ele continua nas conquistas dele e ele coloca um homem chamado Dario o Medo. Existem dois Darios nessa história, Dario o Grande e Dario o Medo. Esse Dario o Medo é o que aparece na história de Daniel também, Daniel da Cova dos Leões. Ele ficou como governador da Babilônia, a gente acredita que mais ou menos 2 anos. A gente não sabe o que acontece com ele. Mas a Bíblia conta que ele gostava muito de Daniel, que ele reconheceu o Deus de Daniel como Deus vivo. E é muito bonito quando acontece aquela história da Cova dos Leões, né? Que ele acaba sendo obrigado a jogar Daniel lá. E depois, no outro dia, ele faz jejum, ele fica preocupado. E ele corre até a cova e ele fala: Daniel, seu Deus pôde te livrar dos leões. Assim, ele acreditava no Deus de Daniel. E depois que o Dario ele reina por 2 anos, o próprio Ciro acaba reinando por alguns anos. Depois que o Ciro morre, o filho dele Cambises assume. Depois do Cambises, aqui tá Dario, é isso mesmo, Dario I o Grande, que foi o maior conquistador daquela época lá. O Dario o Grande, ele era o pai de um homem chamado Xerxes, que foi o famoso daquela história dos 300 de Esparta, não sei se vocês já ouviram falar. E o Xerxes era pai de Artaxerxes, que é o rei Assuero da história da rainha Esther. Então aqui nós temos, eu passei por esses reis de novo mais uma vez para mostrar para vocês que o urso não é Ciro, como o leão não é Nabucodonosor. O urso, ele é o império da Medo-Pérsia e é uma composição de vários reis. Esse urso vai ser derrotado pelo leopardo de 4 cabeças, que é o que a gente vai ver agora. Mais uma vez, né? Todos esses reis, essas histórias que eu estou contando, é só para saber que existe e para entender que
São reinos e não reis. Mas o resto é só por conhecimento mesmo. O que a gente tem que entender são os símbolos. Por exemplo, o urso maior de um lado do que o outro. Por quê? Porque são dois reinos que se uniram, um mais forte do que o outro. O urso tinha 3 costelas na boca. Por que 3 costelas? Porque são 3 animais, ou seja, 3 reinos, que eles devoraram, que eles conquistaram para se tornar o reino mais forte do mundo. E ainda iam conquistar vários outros reinos antes de cair. É isso que é importante. Alguém tem uma dúvida por aqui? Ou tá tudo bem? Então eu vou entender que tá tudo bem. Quem pode ler pra gente? Daniel 7:6. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Boa. Então o próximo animal que aparece é um leopardo. E esse leopardo tem 4 cabeças e 4 asas. Esse leopardo é o animal, como a gente viu, que derrota o urso. Ele é o próximo que surge depois do urso. O que significa isso? O leopardo é um animal muito rápido. Ele é um dos animais mais rápidos que tem no mundo. E além dele ser um animal muito rápido, ele ainda tem 4 asas de ave. Ou seja, ele é muito rápido e ele ainda voa muito mais rápido ainda. E esse animal tem 4 cabeças. Mais uma vez, isso aqui não fica tão claro em Daniel 7. Fica bem claro em Daniel 8, que a gente vai estudar depois. Mas, historicamente, já fica fácil da gente entender quem é o leopardo. Se o leão é a Babilônia e o urso é o animal, é o reino que derrotou a Babilônia, a gente sabe que o urso é a Medo-Pérsia, porque foi a Medo-Pérsia que derrotou a Babilônia. Se o urso é a Medo-Pérsia, o leopardo derrota o urso, a gente sabe que o reino que derrotou na história a Medo-Pérsia é o reino correspondente ao leopardo. Que reino que é esse? Eu esqueci dessa parte, né? Eu pus os textinhos aqui. O leopardo é um animal rápido, e ele tendo asa, ele é mais rápido ainda. Ou seja, ele é um reino que conquistou um território grande com muita velocidade. As 4 asas é esse simbolismo. E 4 cabeças é porque esse reino seria dividido em 4 partes. O reino do leopardo corresponde ao quadril de bronze da estátua. A Carmen que decorou viu isso, né, Carmen? O quadril de bronze é o reino da Grécia. A cabeça de ouro, Babilônia, é o leão com asas. O peito de prata, que é a Medo-Pérsia, é o urso. E o quadril de bronze, o leopardo, são a Grécia. E olha que interessante. A gente sabe que antes de Cristo o tempo era contado diferente, né? Então, 331 é mais perto da gente e 553, que foi o ano da visão, é mais longe. Então, Daniel teve essa visão no ano 553. Ele nem imaginava o reino da Grécia como ele era. E o reino da Grécia só domina no ano 331. Esse aqui é o território do reino da Grécia. Ele é maior ainda do que o da Medo-Pérsia. O território do reino da Grécia tinha mais ou menos 5 milhões de quilômetros quadrados. É um território muito, muito grande. E o que é mais impressionante disso tudo, esse território gigantesco foi conquistado em 13 anos. Os outros reinos demoravam 200, 300 anos para conquistar um território muito grande. Tudo isso aqui foi conquistado em 13 anos. O que mostra pra gente o porquê do leopardo. Porque ele é muito rápido. E ele ainda tem 4 asas, que é mais rápido ainda. E além de ser muito rápido, é muito feroz. Esse reino aqui foi o reino de Alexandre o Grande, famosíssimo na história. Ele conquistou tudo isso muito jovem e muito rápido. Ele tinha 20 anos de idade quando ele começou as conquistas dele e ele morreu aos 33 anos de idade. No Daniel 8 vai contar pra gente assim, o primeiro rei, que é o rei que conquista todas essas coisas da Grécia, ele vai conquistar tudo isso, ninguém vai derrotar ele, e o Alexandre nunca foi derrotado, ele nunca perdeu nenhuma guerra. E no final de tudo, no auge do poder dele, ele morre. E ele não morreu em guerra. A gente não sabe ao certo se ele morreu doente ou se ele morreu envenenado. Mas um ou outro aconteceu, e quando ele morreu, o reino dele acabou sendo dividido. E
E o reino dele foi dividido, como dizia as 4 cabeças do leopardo, em 4 partes. Então ficou uma parte para cada um dos principais generais dele: Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Lisímaco. Então por isso que o leopardo tem 4 cabeças. Em Daniel 8 vai contar que era um chifre muito poderoso, que é o Alexandre, e quando ele morre, esse chifre se divide em 4 partes, que são os 4 generais. Então o leopardo corresponde ao reino da Grécia. A velocidade, a ferocidade, e quando Alexandre morre, o reino dele se divide em 4 cabeças, que são os 4 principais generais que ele tinha: Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Lisímaco. O leopardo é o animal que vai enfrentar o animal terrível e espantoso. A gente não sabe como era o animal terrível e espantoso, nem o próprio Daniel não soube explicar. Mas a gente vai ler agora sobre ele. Daniel 7:7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Esse aqui, Daniel não sabia nem falar como ele se parecia, porque ele não era parecido com nada que ele conhecia. Um parecia um leão, outro parecia um urso, outro parecia um leopardo. Esse ele nem sabe dizer. Mas aqui a gente tem uma dica, ó. Se a cabeça de ouro é o leão, o peito de prata é o urso, o quadril de bronze é o leopardo, aqui ele fala que ele tem dentes de ferro. Qual parte da estátua era a parte de ferro? Você lembra, Carmen? As pernas, As pernas, e correspondia a qual reino? Roma, Roma, exatamente. Então, olha, a gente já consegue entender que esse animal aqui corresponde a Roma, porque ele tem os dentes de ferro como a estátua tinha as pernas de ferro. Qual o reino que conquista a Grécia? Historicamente falando, vocês podem pesquisar isso no Google. O reino que conquistou a Grécia foi justamente Roma. Então, dentes de ferro paralelo com as pernas de ferro. Os 10 chifres que esse animal tem, a gente vai ver em Daniel 7:24. Eu acho que eu não coloquei o texto aqui. Ah, não. Aqui tá 7:7, mas é 7:24. Depois eu tenho que arrumar. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Então, olha só. Tinha o leão. O leão foi devorado pelo urso e o território do urso cresceu. Tinha o que ele já tinha e mais o que ele somou do leão. O urso foi derrotado pelo leopardo e o leopardo ficou maior ainda do que o urso. O leopardo foi derrotado agora pelo animal terrível e o animal terrível vai ficar maior ainda, gigantesco. Esse animal terrível, ele não cai para outro animal. Ou seja, Roma não vai ser conquistada por outro reino que vai se tornar maior do que Roma, mas ele vai ser dividido em 10 partes, nos 10 chifres. Então, em vez desse reino ser conquistado por outro reino, a Europa dividida, é a né? Europa dividida, exatamente. É a Europa e tem um pedacinho do norte da África também, que muita gente às vezes não sabe disso também. Esse aqui é o território que era Roma, olha, é muito, muito, muito grande. Quando ela divide, Carmen, como você falou, ela já estava dividida entre o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. O Império Romano Ocidental se divide em 10 partes, incluindo a parte do norte da África. Então ele se divide em 10 reinos, que são os primeiros 10 países da Europa. E ele corresponde, como a gente já disse, né? As pernas de ferro, o animal terrível, o reino de Roma. Olha quanto tempo depois de Daniel ter tido a visão, ó. 400 anos depois. Olha só que legal também. A perna de ferro tinha características. E o quarto animal também tem características. Eles têm as mesmas características. A perna de ferro seria forte. O quarto animal, sobremodo forte. A perna de ferro era forte como ferro. O quarto animal, dentes de ferro. A perna de ferro quebra e faz em pedaços. O quarto animal devora e faz em pedaços. A perna de ferro acabava se dividindo nos pés com 10 dedos. O animal terrível se divide em 10 chifres.
os chifres são reinos e os 10 chifres aqui de novo também são reinos. Depois dessa divisão de Roma em 10 chifres, tem mais alguns acontecimentos, como a Carmen falou. Primeiramente, a gente identifica como a Europa dividida. Esses aqui eram os primeiros países que se tornaram Alemanha, Suíça, França, Itália, Inglaterra, Portugal, Espanha. E aí tinha o reino dos Érulos, Vândalos e Ostrogodos, que esses reinos foram extintos. E continuando aqui no verso 8, para a gente poder trazer mais informações. Quem vai ler para a gente? Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Olha só. Então, primeiro vem o animal terrível e espantoso, que é o Império Romano. Esse animal terrível e espantoso, como a Carmen falou, o Império Ocidental acaba sendo dividido em 10 reinos, que são os 10 chifres. Depois que o Império Romano Ocidental cai, se divide em 10 reinos. Depois disso ainda surge mais um reino, mais um chifre, que é chamado de chifre pequeno. E esse chifre pequeno, ele quando surge, destrói outros 3 chifres. Parece confuso, mas a gente vai analisar aqui. Só vou esperar a carreta furacão passar aqui de novo. Só um minutinho, gente. Agora acho que dá. Então, olha só. Primeiramente, os 10 chifres são 10 reinos que surgem do território daquele primeiro reino, que era o Império Romano. Depois deles, olha só, depois dos 10 chifres. Então, primeiro surgem 10 chifres, depois vem o chifre pequeno. O chifre pequeno é o anticristo. A gente identificando quem é o chifre pequeno, a gente identifica quem é o anticristo. E é importante lembrar que ele somente surge depois da divisão em 10 reinos. A gente tem que seguir a ordem certinha. Primeiro tem o leão, Babilônia. Depois tem o urso, Medo-Pérsia. Depois tem o leopardo, Grécia. Depois tem o animal terrível, Roma Império. Depois de Roma Império, são 10 países do Império Romano Ocidental. E depois o anticristo. Então, o poder que surgir depois da divisão em 10 chifres e que vier e destruir 3 dos chifres anteriores é o poder do anticristo. 3 chifres arrancados significa o quê? Se cada um desses 10 chifres é um reino, e esse chifre que vem depois arranca 3, significa que ele destrói 3 dos reinos daqueles 10. Então, olha aqui. Essa é a divisão dos reinos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 desses 10 foram extintos. Vândalos, Ostrogodos e Érulos. Quantos reinos o chifre pequeno destruía? Exatamente 3. Então a gente olha historicamente, o reino responsável por destruir Vândalos, Ostrogodos e Érulos automaticamente é o chifre pequeno. Então a gente vai pegar uma série de eventos. Até aqui tá dando para acompanhar de boa? Vocês estão entendendo? Essa sequência é muito importante. Sim. Então, beleza. Ó, todos esses eventos eles acontecem numa ordem específica. A gente não pode pular evento. O que as pessoas costumam fazer nisso aqui? Elas chegam até Roma e a divisão em 10. Quando chega na divisão em 10, vai falar do anticristo, aí fala assim, o anticristo é lá pro futuro. O anticristo ainda não veio, o anticristo lá pro futuro, um dia ele vai aparecer. Mas o leão veio, o urso veio logo na sequência, o leopardo veio logo na sequência, o animal terrível veio logo na sequência. Os 10 chifres vieram logo na sequência. E aí o chifre pequeno lá pro futuro? Não faz sentido. O chifre pequeno ele também vem logo na sequência. Então olha só, temos a Babilônia, cabeça de ouro, leão. Depois do cabeça de ouro e leão, nós temos o peito de prata e o urso. O urso devora o leão. E logo que o leão acaba, começa o urso.
Depois do urso, quem vem? Vocês se lembram? Leopardo. O leopardo. Então, depois do urso, temos quadril de bronze e leopardo. E o leopardo, ele vem logo depois do urso. Ó, tá vendo? O urso acaba em 331, o leopardo começa 331. Depois do leopardo vem quem? Aí vem a divisão, né? Não, tem uma coisa antes da divisão. Depois do leopardo tem mais um animal. Ah, é aquele bicho estranho. O animal terrível, que corresponde às pernas de ferro, o bicho estranho. Depois do bicho estranho, animal terrível, a gente vê, né, toda a sequência da estátua. Agora faltam os pés. E os pés são os 10 chifres, né? É. E aí a gente aprende agora que desses 10 chifres, depois desses 10 chifres, surge mais uma coisa, que é o 11º chifre, que é o chifre pequeno. Que é o chifre que tem olhos de homem e uma boca que fala insolências. Então, ó, temos a sequência. O leão, logo depois o urso, logo depois o leopardo, logo depois o animal terrível. Logo depois do animal terrível, a divisão em 10 chifres ou 10 dedos. E aí surge o chifre 11. Quando surge o chifre 11, quantos chifres ele destrói? 3. 3. Então, ele quebra 3. Então, vocês concordam comigo que não faz sentido dizer que esse chifre pequeno vai ser lá no futuro? Se tudo Não, foi na esse- sequência, isso aqui não tem que ser na sequência também? Sim. Então vamos continuar a nossa análise aqui. Esse chifre pequeno que surge, ele diz que tem uma boca que fala com insolência. A palavra que aparece aqui é a palavra que pode significar insolência, mas pode significar também blasfêmia. Se vocês pegarem a Bíblia de vocês, não sei se eu coloquei, coloquei sim. Ah, não, essa aqui é outra coisa. Apocalipse 13:5, vocês conseguem abrir aí na Bíblia de vocês? Deixa o Daniel marcado. Peraí, pega lá já. Apocalipse 13:5. Eu já vou adiantar para vocês. A besta do mar do Apocalipse 13, ela é o chifre pequeno, é a mesma pessoa. É o mesmo sistema, o mesmo poder. Do mesmo jeito que a cabeça de ouro e o leão são a Babilônia, o chifre pequeno e a besta do mar são o mesmo poder também. Quando vocês tiverem achado, vocês me avisam aí, pra gente poder ler. Apocalipse 13:5. Vocês vão perceber que estamos falando da mesma coisa aqui. Tem alguns elementos muito, muito parecidos. A gente pode ler o 2 e o 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe o poder para continuar por 42 meses. Tá vendo? Este- Até aí tá ótimo, Israel. Aqui, olha, fala que esse chifre pequeno tinha uma boca que falava insolências, que pode significar também blasfêmias. E no Apocalipse 13:5 que o Israel leu, fala que que para essa besta do mar foi dada uma boca. Ó, os dois têm boca. E essa boca falava arrogâncias e blasfêmias, a mesma coisa. E autoridade para agir 42 meses. 42 meses simbólicos, porque aqui se trata uma profecia. Aparece às vezes como tempo, tempos e metade de um tempo, 42 meses ou 1260 dias, que é a mesma coisa. Então, olha só no verso 2 também do Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 2. A besta que vi, que é a besta do mar, era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Olha só, os mesmos 3 animais que aparecem em Daniel, antes do animal terrível e espantoso, da divisão em 10. Então a gente está falando da mesma coisa. Depois a gente vai analisar isso com mais calma, depois a gente vai estudar Apocalipse 13 também, mas a gente vai perceber que todas as características que o chifre pequeno tem, a besta do mar também tem, porque eles são a mesma coisa, eles são o mesmo poder. Agora eu vou perguntar para vocês. Esse chifre pequeno, ele fala arrogâncias e blasfêmias.
O que é blasfêmia segundo a Bíblia? Exemplos que a gente pode ter de blasfêmia na Bíblia. Por exemplo, Jesus foi acusado algumas vezes de blasfêmia. Falar que ele tava colocando demônio no corpo das pessoas, né? Não. Ele é o filho de Deus. Falar que é filho de Deus, falar que ele colocava o demônio no corpo das pessoas. Ó, então vocês pensaram, tem mais uma também. Por exemplo, quando teve aquele paralítico que Jesus falou assim: os teus pecados estão perdoados, levanta e anda. Acusaram ele de blasfêmia por causa de quê? Acho que ele tava dando golpe, mentindo, não foi? Não, é porque ele falou que ele podia perdoar os pecados. Ah. Então, por exemplo, aqui nós temos esses dois exemplos, ó. João 10:33 fala assim: responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te faze Deus a ti mesmo. Então Jesus, quando ele disse que ele era Deus, eles falaram para ele assim: você está cometendo blasfêmia, porque nenhum homem pode se fazer de Deus. Vocês concordam comigo? Isso era blasfêmia mesmo? Se Jesus não fosse Deus, seria. Mas ele era Deus. E o segundo ponto, porque fala ele deste modo, isso é blasfêmia, quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Ou seja, se eu disser para vocês que eu posso perdoar os pecados de vocês, o que isso é? Blasfêmia. Então, o poder do chifre pequeno, que é o poder do anticristo, ele comete blasfêmias. Ele se coloca no lugar de Deus e ele diz que ele pode perdoar pecados. Quem que é esse poder? A Europa, ela vai se dividir. E ela se divide em 10 partes. E o poder que surge depois é o poder do chifre pequeno. Olha só as características. Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Como eu falei para vocês, isso aqui é a mesma coisa do que os 42 meses que aparecem em Apocalipse 13:5. Então, o anticristo, quando ele surgir, ele tem que surgir depois da Europa dividir em 10. Quando ele surge, ele tem que destruir 3 dos 10 reinos que tinham anteriormente. Ele vai fazer blasfêmias, porque ele vai dizer que ele pode perdoar pecados. Só um minutinho que minha irmã tá me ligando aqui, eu não sei se é alguma coisa da minha mãe. Rapidinho, gente. Gente, graças a Deus deu tudo certo na cirurgia da minha mãe, viu? Oba, graças a Deus. Seja louvado. Amém, graças a Deus. Ela tá na UTI agora, vai ficar 2 dias na UTI, né? Em observação, mas graças a Deus essa parte já foi. Amém. Eu até me perdi de onde eu tava aqui, alguém lembra? Aí você estava falando da blasfêmia. Blasfêmia. Então esse poder, ele surge depois dos 10, ele destrói 3. Ele profere blasfêmias, ele se coloca no lugar de Deus e ele fala que ele pode perdoar pecado. Esse poder vai perseguir os santos do Altíssimo, vai perseguir o povo de Deus. E ele vai mudar os tempos e a lei. Qual lei que ele vai mudar? A dos homens ou a lei de Deus? Lei de Deus. A lei de Deus. Então você percebe, olha quantas características a gente tem que encaixar. E para a gente colocar alguém e falar que essa pessoa é o chifre pequeno, é o anticristo, ele tem que cumprir todas as características. Vocês concordam comigo? Se faltar uma, ele não é. É verdade. Ele tem que cumprir todas. Falar palavras contra o Altíssimo é a mesma coisa da blasfêmia que a gente viu lá atrás. E aí a gente chega no catecismo. A gente já viu isso algumas vezes, mas a gente vai ver de novo rapidamente. Não sei se vocês vão se lembrar quando a gente der uma olhada nisso. Por que que a gente vai ver o catecismo? Quando a Europa se divide em 10, o próximo poder que surge dominante na Europa foi o papado. O papado foi o 11º poder que surgiu. Quando o papado surgiu,
ele começa a dominar a Europa politicamente e religiosamente. E quando ele faz isso, alguns começam a se opor contra ele. Sabe quem se opõe contra ele? Os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. E ele começa a manipular, porque o papado nunca teve exércitos e poder, literalmente assim, mas ele manipulava os outros reinos para fazer a vontade dele. Então ele manipulou os outros reinos e destruiu Érulos, Vândalos e Ostrogodos. Então, dos 10 chifres iniciais, o papado destrói 3. Então a primeira característica do anticristo aparece ali. Surgiu depois dos 10, ele é o primeiro a surgir depois dos 10, e quando ele surge, ele destrói 3. Ele fala que ele pode perdoar pecados, como blasfêmia que o chifre pequeno profere? Sim. Vocês se lembram disso aqui quando a gente leu no outro dia? Ele fala, né? Não pode. Mas ele fala, é blasfêmia. Ele fala. Aqui, por exemplo, isso aqui é do catecismo. Se vocês quiserem conferir depois, ó, eu não sei se chama doutrina ou parágrafo 981. Eu até tenho um aqui em casa, uma hora se vocês quiserem eu posso emprestar para vocês. O ministério da reconciliação. Ele fala que, através dos apóstolos e seus sucessores, é comunicado a remissão dos pecados pelo batismo e reconciliando com Deus e com a igreja graças ao poder das chaves recebidas de Cristo. O batismo realmente tem o poder de perdoar pecados, mas é Deus que está perdoando através do batismo. Mas aqui já está falando, por exemplo, que a igreja recebeu as chaves do reino dos céus para que se opere nela a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito Santo. Nessa igreja, a alma revive. Alguma igreja tem o poder de perdoar pecado? E aí, gente? Não. Não. Olha só, não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Então, deixa aí aberto. Pode deixar, não atrapalha não, gente. Que fica mais fácil vocês falarem. Que essa parte é importante a gente participar. Não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Os presbíteros recebem o poder que Deus não deu nem aos anjos nem aos arcanjos. Se na igreja não existisse a remissão dos pecados, não existiria nenhuma esperança, nenhuma perspectiva de uma vida eterna e de uma libertação eterna. Demos graças a Deus que deu à igreja tal dom. Isso aí não é blasfêmia? Sim, é. Claramente blasfêmia. E sabe uma coisa? Eu não sei se vocês já viram isso, mas aqui no nosso estudo, tem uma moça que fala que na igreja dela, igreja evangélica, acontecia isso. Se alguém cometesse algum pecado, o pastor da igreja dizia que se não contasse para o pastor qual pecado a pessoa cometeu, a pessoa não podia ser perdoada. Vocês acreditam nisso? É blasfêmia do mesmo jeito. Só que, por exemplo, esse pastor, ele não tem como se enquadrar nas características. Porque a igreja dele, quando surgiu, não destruiu 3 dos 10 chifres lá atrás, entendeu? Qual que é a diferença? Entendi. Com efeito, Cristo ressuscitado confiou aos apóstolos o poder de perdoar pecados. Jesus confiou aos apóstolos o poder de perdoar pecados? Não. Não. A igreja possui o poder de perdoar os pecados. Exerce por meio dos bispos e presbíteros no sacramento da penitência. Então, o fato de alguém chegar até o padre e confessar os pecados, o padre não tem poder nenhum de perdoar pecado. E ele se coloca no lugar de Deus dizendo que tem esse poder. E isso é blasfêmia. Ele se coloca no lugar de Deus também? Porque se colocar no lugar de Deus é blasfêmia e falar que pode perdoar pecado também é blasfêmia. E ele faz os dois. In persona Christis captis, que significa na pessoa de Cristo cabeça. No serviço eclesial do ministro ordenado, é o próprio Cristo que está presente em sua igreja como cabeça do seu corpo. Quando o padre está fazendo uma missa, não é o padre que está lá, é o próprio Cristo. O sacerdote, em virtude do sacramento da ordem, age na pessoa de Cristo. Na verdade, o ministro faz as vezes do próprio sacerdote Cristo Jesus. Se na verdade o ministro é assimilado ao sumo sacerdote por causa da consagração sacerdotal que recebeu, goza do poder de agir pela força do próprio Cristo. Está dizendo que o padre, o presbítero, o bispo, eles têm o próprio poder de Cristo. Pelo ministério ordenado, especialmente dos bispos e dos presbíteros, a presença de Cristo como chefe da igreja torna-se visível no meio da comunidade dos fiéis. Olha aqui, o bispo é como a imagem viva do Deus Pai. O sacramento da ordem comunica um poder sagrado que é o próprio poder de Cristo.
Isso vai muito mais além, viu, gente? Se você for ver, o santuário, a gente viu isso no estudo sobre o juízo, o tabernáculo, o templo, ele foi destruído no ano 70. Ele, na verdade, já não tinha mais valor desde a morte de Cristo no ano 33. No ano 31. No ano 31. Desde a morte de Cristo no ano 31, o templo já tinha perdido sentido. Porque Jesus foi o sacrifício perfeito, a partir dali não tinha mais sacrifício. E o principal objetivo do templo era o sacrifício. Então, se a gente for pensar, hoje muitas pessoas chamam as igrejas de templo. Isso acontece inclusive lá na Adventista. Eu fico doido da vida com isso. Porque chamar a igreja de templo está dizendo que o sacrifício de Jesus não foi perfeito. Está dizendo que a gente ainda precisa de um templo, de um sacrifício. Porque os elementos que o templo lá atrás tinha, hoje as igrejas não têm, ou não deveriam ter. Por exemplo, a gente pega na igreja católica, que é o grande exemplo disso aqui, a igreja católica tem o pátio, tem o santo, tem o santíssimo. Carmen, você já foi católica, não já? Aham. A minha família toda é, praticamente. Meus pais, ministros da Eucaristia há muito tempo, meu irmão coroinha. Lá tem o santo, tem o santíssimo, como É. tinha no templo. Lá tem Uhum. sacerdote, tem sumo sacerdote, como tinha no templo. Tem É. altar, tem incenso, tem os candelabros através das velas, tem o pão e tem o sacrifício. Todos os elementos do santuário eles estão compreendidos dentro da igreja. E isso é uma profanação, é uma blasfêmia também. Porque está dizendo que o sacrifício de Jesus não foi perfeito. Porque toda vez que na missa está tendo o sacrifício da Eucaristia, está dizendo que o sacrifício de Jesus lá atrás não foi perfeito. E as igrejas evangélicas elas acabam copiando vários desses elementos também. Verdade. O que significa dizer que o Papa é o vigário de Cristo? Isso aqui é um site católico. O Papa é o vigário de Cristo. Você já deve ter ouvido isso. Você sabe o que significa vigário? Significa substituto. Está dizendo que o Papa é o substituto de Cristo. Na Arca da Aliança, vocês lembram como é que era? A Arca da Aliança é onde ficavam os mandamentos e onde ficava a glória de Deus, não era? É. O que tinha na Arca da Aliança, em cima dela? Os dois anjos. 2 anjos. E 2 anjos. O que aparecia no meio era o Shekinah, certo? Que era a glória de Deus. É. E o que é isso aqui, ó? O 2 quê? anjos e o Shekinah. Ah, é. Ah, ele é o Shekinah, o Papa? Ele é a representação do próprio Deus. Aham. Tá vendo? Mesma coisa. Quando fala aqui, por exemplo, ó. Só já tá indo aí, né? Será que Verdade? isso... O Oi? quê? Verdade que fala que a Arca da Aliança tá perdida. Tem muita gente que fala, tem muita gente que até procura. É assim, eu particularmente acredito que ela não tá mais na Terra. Eu acho que ela já subiu. Eu também acho. E ela sumiu justamente antes de Nabucodonosor invadir a Babilônia na época de Daniel. Foi naquela época que ela sumiu, nunca mais se falou dela. Para mim, ela subiu. Pra mim também. Assim como Enoque subiu, ela também subiu. Eu também penso isso. Mas é especulação, né, Carmen? A gente não tem como provar. A Bíblia nunca não fala nada, né? Não fala E a nada. Bíblia fala que aquilo que ela não mostra não é para a gente saber. É. E as pessoas ainda têm uma mística da Arca da Aliança, né? Como se fosse um poder de guerra, alguma coisa assim, que nunca foi, na verdade, né? É. Mas tinha um poder brabo, né? Não. Tinha a própria glória de Deus ali, né? Mas é que as Era um pessoas usam hoje. poder santo. As pessoas pensam hoje quase como se fosse um amuleto, né? Ah, não. Tem muitos filmes que falam disso, né? Ali é a materialização do poder, de uma pequena parte do poder de Deus, né? Não, com certeza, absoluta. Mas é que o pessoal tem uma mística com ela que não é o que ela era, né? É. Aqui falando sobre o vigário, né, de Cristo. Se o Papa é o vigário de Deus, isso quer dizer que qualquer coisa que ele diz tem o valor de uma palavra de Deus? O que significa vigário? Aquele que substitui o outro. Religioso que, investido dos poderes de outro, exerce em seu nome suas funções. Aqui, então, deixa eu te aproveitar para fazer uma pergunta para você. Sim. Às vezes eu vejo pessoas falando na igreja, né, que o pastor, que ele é um embaixador de Cristo na Terra. Está errado isso? Eu acho que dependendo da forma como falar, tá errado sim. Porque falar que o Papa é o representante de Deus não é um problema. O problema é quando fala que ele tem o próprio poder de Deus ou que ele é a representação do próprio Deus, aí é um problema.
Mas ser embaixador quer dizer representante. Embaixador quer dizer representante, tá Então, mas representando. pensa bem, nós não podemos ser representantes de Cristo no sentido de representar a palavra dele, de levar para as pessoas, em outro sentido? Ah, pode, né? Então é uma faca de dois gumes. Eu acho que pode ser ruim ou pode não ser, não é? Aí vai depender de quem está ouvindo interpretar, né? Eu acho que vai depender muito do que a pessoa faz Então, com isso, então, é né? uma, então é uma coisa perigosa, não deve nem estar se falando isso. Rodrigo, eu acho que todos nós somos carta viva de Cristo, todos nós somos representantes de Jesus, levando a palavra dele. Não tem intenção, é de pessoa. Todos nós somos. Então, Acho que falam isso por causa dele ser falam isso que é por causa do pastor ser que cuida das ovelhas, deve ser, né? Eu penso assim, Rodrigo, na Bíblia fala vários ministérios, pastor é um ministério como qualquer outro, o pastor não é mais importante, ele não tem uma figura maior, ele não está num cargo mais elevado, ele é uma pessoa como qualquer outra. Um é pastor, outro canta, outro é diácono, é tudo igual, e cada um faz né, exerce uma função, porque nós somos um corpo. Por exemplo, o nosso corpo, eu não posso falar assim que a minha orelha é mais importante que o meu nariz, que é mais importante que a minha mão. Então, assim, todos nós somos representantes de Cristo, né? Todos nós estamos aqui para pregar Cristo. Não tem pessoa maior nem menor, estamos todos iguais. eu também acho que assim, falar que é o representante de Cristo, como vocês falaram, outra palavra que vocês usaram, qual que era mesmo? É representante mesmo? Embaixador, Ah, embaixador. embaixador. Então, eu não, eu acho que pode ser um problema. Se falasse assim, ó, o padre ou o papa, eles são embaixadores de Cristo, ou então eles são representantes de Cristo, eu não vejo como problema, não. Eu acho que o problema começa quando começa a falar que é investido dos poderes dele, ou como falar assim, ó, que ele é o substituto e que tem na igreja o supremo e universal poder de Deus que ele pode exercer livremente. Quando fala que é uma das maneiras em que Cristo se torna presente na igreja através do padre ou através do pastor, aí sim é um problema para mim. E tem muitos pastores que fazem isso também, muitos. Não, não, eu não sei, na minha igreja não se fala nada que o pastor é igual a Cristo, que é autoridade suprema, nada disso. O que fala é que é embaixador, porque ele traz a palavra, né? Isso. Isso eu não vejo Ele com problema, traz a não. palavra. E porque ele cuida das ovelhas, eu acho que é isso. Pelo menos é o que eu sinto. É o que eu sinto lá na minha igreja. Não, mas isso eu não vejo como problema, não. Eu acho que a maioria dos lugares é assim, na verdade. Mas tem alguns que muitas vezes o pastor se coloca em posições igual a essa que a gente está vendo. Ele se coloca numa posição de estar acima da própria Bíblia. E assim, Rodrigo, às vezes nem o pastor se coloca, mas as pessoas colocam ele. Por exemplo, se na igreja da minha mãe, o pessoal idolatra muito o pastor lá, entendeu? Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa lá, né? E ela falou assim que o problema na casa dela só foi melhorar quando o pastor foi lá e fez a oração. Porque, entendeu? Parece que ele tem um poder assim. Não, eu falo para minha mãe, somos todos iguais. A Bíblia não faz distinção. A Bíblia fala que muito pode a oração do justo, né? Então, entendeu? Eu sou meio assim, sou meia contra de exaltar muito o pastor. Pastor é um ser humano como qualquer outro, não é melhor nem pior que ninguém. Eu concordo com o que você está falando. Mas isso não acontece na igreja da sua mãe só, não. Na nossa acontece também. Tem muita gente que é desse jeito. Já teve várias vezes que eu vi pessoas falando absurdos que eu ia falar pra pessoa, não, mas não é assim não. Não, mas o pastor disse, olha, e daí, ué, o pastor erra também. Tem isso aí, tem todas, eu acho. Mas é isso aí já é mais um problema da pessoa do que do próprio pastor, né? Muitas vezes o problema é da própria pessoa. Eu falei, as pessoas, né? As pessoas idolatram muito o pastor. Às vezes, quando pede alguma coisa que o irmão está precisando, não faz. Mas se o pastor precisar, todo mundo faz, sabe? São umas coisas assim que eu não concordo, sabe? Eu não concordo mesmo. Também não concordo. Aqui tem umas outras coisas que eu vou passar direto. Isso aqui é uma coisinha que eu quero mostrar pra vocês. Só que isso aqui eu vou ter que mudar a tela pra vocês poderem ouvir. Cruz nos indica una forma distinta de medir el éxito. Vocês estão vendo ou tá travado? Eu tô na dúvida aqui. Travou. Avô, amigo.
Se eu soltar agora, vocês conseguem ouvir? nos indica una Solta forma pra ele. distinta de medir el Não foi, né? Não. Espera aí que eu vou ver aqui de novo. Ô, Rodrigo, Oi. dessa vez você está gravando com som, não tá? Eu tô tentando. Ah, porque esse aí eu vou precisar estudar, que é muito difícil. Esse é mesmo. Esse é mesmo. Deixa eu ver, gente. Claudinho também vai, né, Claudinho? Eu vou tentar agora, acho que agora vai. Acho que agora foi, gente. Olha só. Eu quero ver o que vocês acham disso. Abre, mas... Ué? Fechou? Você não está comendo ruim, não, né, Rael? Ai, Acho que. Deixa eu tentar fazer diferente. Vê se vai ter som pra vocês. nos indica una forma distinta Tá com som? de medir el éxito. Não tem Não. som. Vamos lá, vamos tentar de outro jeito. Não, tô ouvindo você, Rodrigo. Beleza. Cruz nos ¿Tem som ou indica não? una forma distinta de medir el éxito. A Não nosotros sei. Aí, nos corresponde Não tem sembrar. som. Acho que tá assim. tá assim. Tá? Então eu vou começar de novo. Vou aumentar o volume mais aqui, ver se melhora pra vocês. Mas dá pra ler qualquer coisa. Tá. Ele tá falando. Mas tipo, ele não tá nem falando em português, mas dá pra entender um pouco do que ele tá falando. Mas enfim, é mais a mensagem, né? Aqui tem uma parte também que eles traduzem errado. Consegue É. ler? O que foi? Consegue ler ali embaixo? A cruz? Cruz, tá? Mas pode derrotar, assim. Nos indica una forma distinta de medir Indica uma el éxito. forma. A nosotros nos Outros corresponde compete sembrar. semear. É lembrar, na Y verdade. Dios ve. Aqui ele fala. Eles traduziram como semear, mas na verdade nos compete lembrar. Vou começar do novo começo aqui, mas pra você pegar tudo. Nos indica una forma distinta de medir el éxito. A nosotros nos corresponde sembrar y Dios ve los frutos de nuestras fatigas. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. O que vocês acham do fracasso da cruz? O que é isso? Se você estiver passando por dificuldades, você tem que lembrar que você é seguidora de Jesus Cristo, que fracassou na cruz. Ué, mas ainda Jesus não fracassou na cruz. Pois é. Ele, ao contrário, ele conquistou a vitória. Pois é. Cruz é a nossa vitória, não é o nosso fracasso. E olha só, continuando o que a gente estava vendo, a gente viu que o papado, quando surge, destrói 3 dos 10 reinos. Isso é uma coisa que vocês vão ter que pesquisar depois, mas vocês vão ver. O segundo ponto, blasfêmias. Ele se coloca no lugar de Deus e fala que pode perdoar pecados. Fez as duas coisas também. Agora diz que ele vai magoar os santos. O que significa? A gente já viu isso antes. Santo é todo aquele que crê em Jesus e tenta fazer a vontade de Deus, né? Não é nada de uma pessoa que viveu uma vida perfeita ou fez milagres ou qualquer coisa do tipo. Santo é quem quer seguir a vontade de Deus. Se nós hoje estamos tentando seguir a vontade de Deus, nós somos santos aos olhos de Deus. Então, magoar os santos e perseguir os santos, como vai falar em outros versos, significa que ia ter uma forte perseguição do papado contra as pessoas que queriam seguir a Bíblia. Isso aconteceu? Vocês já ouviram falar? Acho que está começando isso aí, não está não? Isso aconteceu lá atrás, Carmen.
E, incrivelmente, no ano que o terceiro, Ah, sim, foi quando teve a Inquisição? quando teve a Inquisição. Ah, tá. Durante a Inquisição, as pessoas que queriam seguir a Bíblia muitas vezes eram Era acorrentadas, taxado de bruxo? mortas, perseguidas, torturadas, como muitos casos que a gente tem na história, muitos e muitos, muitos. O Papa Francisco, né, ele até fez uma declaração pedindo perdão pelas coisas que aconteceram que a igreja fez na Foi, Inquisição. eu me lembro. Eu me lembro disso. Isso aconteceu de 538 até 1798. E tempos e metade de um tempo significam 42 meses ou 1260 dias. Como essa profecia de Daniel 7 tem elementos simbólicos, a gente já viu isso antes também, cada dia corresponde a um ano, não é? É. Se são 1260 anos, significa que ia perseguir 1260 dias, né? Significa que o papado ia ter poder de perseguir 1260 anos. Olha quanto tempo que dá. 538 a 1798, exatamente 1260 anos. É. Mudar os tempos e a lei. O papado mudou os tempos e a lei de Deus também? Mudou. Mudou. A gente já leu isso no outro estudo, né? Trocou o mandamento de não fazer imagem, falando que agora pode. Eu não vou. Esse aqui eu vou deixar na tela assim, se Eles vocês estão quiserem até querendo mudar a Bíblia. mudar a Bíblia. Estão querendo fazer outra Bíblia. Depois, se vocês quiserem ler, vocês podem pausar aqui para vocês poderem dar uma olhadinha, mas a gente já leu isso em outro estudo. Mas aqui fala sobre as estátuas que agora pode, que antes não podia, mas agora pode. E também depois a gente vê, por exemplo, isso aqui, as estátuas não são contrários ao mandamento. É uma veneração, não é uma adoração. Mas venerar é a mesma coisa que adorar. É a mesma coisa que adorar deuses pagãos. Então tem tudo um elemento a mais que isso. Trocou o sábado pelo domingo também. Ele fala que o sábado é a lei de Deus, fala que o sábado é eterno, que o sábado é o selo, mas aí agora mudou. A gente até comentou sobre o oitavo dia, que eu não sei de onde que eles tiram o oitavo dia, dos 7 dias da semana. Aqui fala também que a gente adora a Deus no domingo porque é o dia do sol, um dia depois do sábado dos judeus. Então a gente vê, né, Deus falando claramente: não levante os olhos para os céus e adore sol, lua e estrelas. A adoração ao sol foi uma das principais coisas que fizeram o povo de Deus ser punido. Aqui também tem uns documentos interessantes. A gente também falou sobre isso no outro estudo. Qualquer coisa vocês podem dar uma olhadinha lá. Foi no estudo sobre o sábado. Um padre católico questionando sobre o sábado e o domingo. Ele falou assim: a Bíblia nunca aprovou a mudança do sábado para o domingo. Quem fez a mudança foi a Igreja Católica. E se vocês evangélicos obedecem o domingo, vocês estão obedecendo a Igreja Católica. Ele faz vários deboches sobre isso. É interessante. Aqui são os 10 mandamentos, né? Segundo a Bíblia e segundo o Catecismo. Aí está passando algumas coisas assim para a gente lembrar. Por exemplo, não terá outros deuses diante de mim é o mandamento da Bíblia, dos 10 mandamentos. Segundo o Catecismo é amar a Deus sobre todas as coisas. Parece a mesma coisa, mas não é. Se vocês forem prestar atenção, eu posso amar a Deus sobre todas as coisas e ainda assim ter outros deuses. Mas o mandamento não diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. O mandamento diz que eu não posso ter outros deuses. Embora isso aqui também seja verdade. Não fará para ti imagem de escultura foi tirado, olha. Cortado dos 10 mandamentos do catecismo. Não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado, trocou para domingos e festas. E o último mandamento, que é não cobiçarás, foi dividido em 2 para manter os 10. Mas vocês podem dar uma olhadinha depois, se vocês quiserem, com calma também. Aqui a gente falou sobre os 1260 anos, tá? Eu não vou me detalhar muito nisso aqui, porque agora não é tão importante, mas o que importa é saber que o anticristo, olha só, a sequência das coisas tem que acontecer. Tudo na ordem, tudo sequencial. Ele surge depois da divisão em 10. Quando ele surge, ele destrói 3. O ano que o terceiro poder é destruído é o ano 538, onde começa a marcação. Depois fala que ele vai perseguir por 1260 dias, que são 1260 anos. Exatamente o tempo que ele persegue. Eu vou me detalhar mais nisso no estudo de Apocalipse 13. Alguém vai falar alguma coisa? Não. Não, beleza. Então aqui, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é a mesma coisa que 42 meses, que é a mesma coisa que 1260 dias. Olha só o que fala Tessalonicenses.
2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 fala sobre o anticristo. Diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Isso que está falando aqui, se você for olhar o verso 1 e o verso 2, está falando da volta de Jesus. A volta de Jesus não vai acontecer antes que seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Quem é o homem da iniquidade e filho da perdição? É o anticristo. Só que as pessoas pensam que o anticristo é um homem, mas o anticristo não é um homem, o qual se opõe contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O próprio papado não faz isso? Se coloca no lugar de Deus, ostentando-se como Deus? Sim. A própria igreja é um grande templo com todos os elementos do santuário e o Papa se assenta no trono. Mas lembrem-se, do mesmo jeito que Nabucodonosor não é a cabeça de ouro e nem é o leão, o Papa também não é o anticristo. O anticristo é o papado, é o sistema religioso por trás do papado, por trás do Papa. O católico não é o anticristo. O católico ele simplesmente está sendo enganado, infelizmente, por esse sistema. Do mesmo jeito que muitos evangélicos estão sendo enganados nas suas igrejas também. A diferença aqui é que a gente está seguindo uma linha do tempo profética com várias características para chegar até o anticristo. Então a gente percebe que ele realmente se assenta no trono como se fosse o próprio Deus. Daniel 8:25 fala assim, ó: por sua astúcia nos seus empreendimentos, está falando do chifre pequeno, o anticristo, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, vai se levantar contra Jesus, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ele vai prosperar o engano, significa que as doutrinas dele vão tirar a verdade e vão colocar a mentira no lugar, que é o que a gente vê acontecendo, infelizmente. E a maioria dessas doutrinas católicas que acabam tirando a verdade e colocando mentira são aceitas pelos evangélicos. A gente teve várias provas disso nos nossos estudos. Por exemplo, nós temos uma alma que sai do corpo? Não. Todos os evangélicos ensinam isso? Sim. Da onde vem essa doutrina? Da Igreja Católica. Existe um inferno de tormento eterno? Não. Todas as igrejas evangélicas ensinam isso? Sim. Da onde vem? Do papado. O domingo é o dia santo e foi trocado pelo sábado? Não. Mas quem ensina isso? Todas as igrejas evangélicas. E quem mais? O papado. Vocês percebem que as igrejas evangélicas elas seguem as doutrinas do papado? Mais do que a própria Bíblia? É porque no Apocalipse 17 fala da grande meretriz. A grande meretriz é o chifre pequeno, é a besta do mar, é o papado. E a grande meretriz tem várias filhas, que são as filhas da meretriz. As filhas da meretriz são as filhas que saíram da meretriz, as igrejas evangélicas, mas que bebem das mesmas doutrinas e ensinam os mesmos enganos. E é assim que ele fez prosperar o engano, não só dentro da própria doutrina católica, mas das doutrinas dos evangélicos que seguem as doutrinas católicas. E quando fala que vai destruir a muitos que vivem despreocupadamente, o que significa isso? Significa que as pessoas que estão vivendo a vida de qualquer jeito, quer acreditem nessas doutrinas falsas, quer não acreditem, elas vão ser destruídas no final de tudo. Mas sabe o que é mais perigoso do que as pessoas que vivem despreocupadamente assim, que não estão nem aí para nada? São essas pessoas aqui. As pessoas que vivem despreocupadamente dentro das igrejas. Que elas acham que dentro das igrejas elas têm salvação, elas têm algum tipo de poder, algum tipo de redenção. E eu falo isso muito dentro da igreja adventista também. Dentro de todas as igrejas, a menor parte das pessoas é sincera. Dentro de todas as igrejas, a menor parte das pessoas leva realmente a sério e busca de verdade. A maioria das pessoas está vivendo despreocupadamente fora e dentro das igrejas. É uma coisa que a gente não pode fazer. Esse poder vai se levantar contra Jesus, vai se colocar no lugar de Jesus, vai se fazer de Jesus, vai mudar a lei de Deus, vai mudar a palavra de Deus, coisas que nem Jesus fez. Então, pensando no chifre pequeno, as características que a gente analisou até agora, ele tem que surgir depois dos 10 primeiros reinos. O papado surge depois dos 10 primeiros reinos. Quando o papado surge, ele destrói 3 reinos? Sim, Hérodos, Vândalos e Ostrogodos. Isso aqui vocês vão ter que fazer uma pesquisa aí para vocês poderem conferir essas informações, mas é fácil de achar. Perseguiu os santos? Sim. Proibiu a Bíblia, matou centenas de milhares de pessoas durante 1260 anos. Durante a Santa Inquisição, né? Santa Inquisição. A gente pega a história disso. No Grande Conflito tem muitas dessas histórias
dos valdenses, albigenses, huguenotes, Lutero, Calvino, Hus, Wycliffe e vários daqueles homens reformadores que a maioria deles eram padres ou sacerdotes e que começaram a descobrir que a Bíblia falava uma coisa e a igreja outra, tentaram mudar a igreja, mas na verdade foram perseguidos e mortos. A boca que falava com insolência, o papado faz isso? Se coloca no lugar de Deus e fala que pode perdoar pecado? Sim. Inclusive a igreja é uma cópia do próprio templo, que até hoje faz sacrifícios, através do sacrifício da Eucaristia, dizendo que o sacrifício de Jesus não foi perfeito. Aqui eu não coloquei, mas no catecismo tem uma parte que fala assim, que na missa, durante a Eucaristia, Jesus está sendo sacrificado de novo, porque o sacrifício de Jesus precisa se unir ao sacrifício de Maria e dos santos para que seja aceitável para Deus, porque senão não é um sacrifício perfeito. O papado mudou as leis de Deus? Também mudou as leis de Deus. Além de abolir o mandamento dos ídolos, trocou o sábado pelo domingo. Os evangélicos hoje não aceitam a ideia dos ídolos, mas o sábado para o domingo todos eles aceitam. A gente vai perceber também mais pra frente que a besta que surge do mar, ela também é igual ao papado, ao chifre pequeno. Aqui tem as características, olha só. O chifre pequeno tem grande poder, mas não por sua própria força. A besta do mar diz que foi o diabo que deu poder para ele. O chifre pequeno tem autoridade para perseguir o povo de Deus por 3 tempos e meio. A besta do Apocalipse 13, a besta do mar, persegue por 42 meses. 3 tempos e meio, 42 meses, 1260 dias são a mesma coisa. O chifre pequeno faz guerra contra os santos. A besta do mar faz guerra contra os santos. O chifre pequeno tem a boca que profere blasfêmias. A besta do mar tem a boca que profere blasfêmias. O chifre pequeno atinge o santuário e o exército de Deus. A besta do mar difama o tabernáculo e os habitantes do céu. Vocês percebem que é a mesma coisa? Do mesmo jeito que a cabeça de ouro e o leão são a mesma coisa, o chifre pequeno e a besta do mar são a mesma coisa. E a besta escarlate do Apocalipse 14 tem a ver com isso tudo também. Na verdade, é a mulher que monta na besta escarlate. O chifre pequeno, a Bíblia diz que ele lançou por terra a verdade. O que é a verdade, gente? Olha só. Alguém lê pra gente, por favor? Jeremias 10:10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. O seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Então, o chifre pequeno, ele quer destruir a verdade. E aqui diz que o Senhor Deus é a verdade. Então ele quer destruir o conhecimento de Deus, o verdadeiro conhecimento de Deus que pode levar para a salvação. O chifre pequeno, ele quer destruir também Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. O chifre pequeno quer destruir também o Espírito Santo. Esse é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Se o chifre pequeno quer destruir a verdade, ele quer destruir Deus, que é a verdade. Ele quer destruir Jesus, que é a verdade. Ele quer destruir o Espírito Santo, que é a verdade. E levando as pessoas a não ter conhecimento de Deus, Jesus e o Espírito Santo, como é que a gente pode ter salvação? O chifre pequeno quer destruir a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele quer destruir a própria Bíblia. Lá atrás, durante os 1260 anos da Inquisição, ele literalmente destruiu a Bíblia. Mas ele começou a perceber que destruir a Bíblia não funcionava. Em vez de destruir a Bíblia, vão começar a mudar o significado, vão começar a mudar o entendimento. Porque aí a gente engana através das doutrinas. Muitas doutrinas que não vão nem vão estar na Bíblia, mas as pessoas vão acreditar, como nós acreditamos por muito tempo. O chifre pequeno quer destruir a verdade. Ele quer destruir também os mandamentos de Deus. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Dessa forma, ele joga por terra a verdade e o que ele faz prospera. Porque ele destrói o conhecimento de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da Bíblia e dos 10 mandamentos. E faz isso através da doutrina do próprio papado e através das igrejas evangélicas que seguem as mesmas doutrinas.
uma dúvida aí, pessoal, o que vocês acham disso aí? Por enquanto, a gente pega analisar brevemente isso aí. É muita informação desse estudo aí, tem que ser revisto, tem que ser reestudado, tá? Mas é importante checar as informações também. Mas eu vou me detalhar mais ainda nisso no estudo do Apocalipse 13. No estudo de Daniel 8 também a gente vai falar mais sobre isso, tá? A minha ideia é o quê? Semana que vem ver Daniel 8, vai expandir mais essa ideia, vou trazer mais elementos e depois na outra semana estudar Apocalipse 13. Aí a gente fecha essa parte da visão. Mas por enquanto, tudo bem? Tudo bem. E lembrando, gente, também tem um ponto muito importante. Aqui, a gente não tá aqui para falar mal de igreja, para falar mal de religião das pessoas. É analisar os símbolos, né? Analisar a sequência. A gente chegou lá, vindo passo a passo da profecia, reino após reino, poder após poder, até chegar lá. E a gente percebe que todas as características, elas se encaixam ali. Se faltasse uma característica, já era, já não tinha o que falar, já estava errado. Mas todas elas se encaixam e todas se cumprem perfeitamente. Quando a gente estudar Apocalipse 13, a gente vai ver com mais detalhes ainda. Os 1260 anos, a perseguição e tudo mais. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, tá tudo jóia. Tá certo? Lembrando, gente, eu não estou dizendo que o Papa é o anticristo, porque o anticristo não é homem. Não estou falando dos católicos, nem dos evangélicos, eu estou falando dos sistemas. Relaxa, Rodrigo, que eu entendi tudinho. Então tá bom. Então, qualquer dúvida, Carmen, se você estiver assistindo, tiver alguma parte que você não entendeu legal ou que quiser mais detalhes, você me avisa. Que aí a gente vai Com conversando, tá certeza. bom? Tá bom. Alguém quer fazer a oração para finalizar, gente, por favor? Faz pra gente, Juliana? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por o Senhor revelar a nós, Senhor, a tua palavra, a tua mensagem, Deus querido, que tudo que foi falado, explicado, Pai, possa entrar na nossa mente, no nosso coração. Também te agradeço pela irmã Eliane, Pai, que está bem, graças a Deus, meu Pai. Que futuramente ela possa estar conosco nesse estudo também, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos pelo teu cuidado, Deus, por todas as coisas que tem feito em nossas vidas, Pai. Abençoa a vida do Rodrigo, da Bruna, Senhor, de todos que estão participando desse estudo, Deus querido. É o nosso pedido nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, obrigado a todo mundo. Semana que vem tem mais. Até semana que vem. Tchau, boa noite. Gente, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigada. Briguei!